observe as pessoas ao seu redor, como eu comecei a falar agora há pouco, né? Antes de eu entrar na palavra, tinha uma moça que o rapaz chegou e pediu ela em corte. E ela, não quero, não quero, não quero. E aí, o pastor dela, o líder, orientou, falou, irmã, ora. Você podia orar, né? Não custa você orar. Você já fala que não quer? E ela, não quero, mas foi orar. E aí, à medida que ela foi orando, ela falou que ela foi percebendo qualidades naquela pessoa que ela tinha pedido para Deus. Porque, às vezes, a gente pede coisas para Deus e a gente esquece. Quem aqui já orou e pediu uma coisa para Deus e você mesmo esqueceu? Depois Deus te deu, você falou, nossa, eu orei por isso. Então, quantas coisas a gente não pede para Deus, quando acontece, você fala, nossa, eu orei por isso há tanto tempo, agora que, né? É verdade, Deus lembrou. Eu esqueci, mas Deus não. E aí ela foi percebendo que aquele rapaz tinha qualidades que ela tinha pedido a Deus e que ela simplesmente já tinha um não, né? Colocou que não era e pronto. E à medida que ela foi orando, ela foi percebendo. E resumindo, eles fizeram a corte, né? Ela terminou o período de oração, aceitou fazer corte com ele, se casaram e estão bem até hoje. Então, às vezes, você já dá um não. Antes de dar um não, ore primeiro. Ore, pergunte ao Senhor. Entendeu? E agora a gente vai para a segunda parte, que é desvendando a corte. O que é desvendar? Tirar a venda. Né? Então, o que é desvendar a corte? É tirar a venda. Às vezes, a venda nos nossos olhos. Às vezes, a gente não enxerga porque tem alguma coisa obstruindo você de enxergar melhor. E, às vezes, existem paradigmas, coisas que você entende, não, corte é um bicho de 7 cabeças. Não, gente, tudo de Deus é muito bom, é muito simples. As coisas de Deus são puras, são simples. Às vezes, a gente cria, sim, um negócio, porque nós, normalmente, criamos, né, coisas absurdas. Eu até vi uma vez um rapaz que ele falou que ele foi fazer um raio-x. E aí disseram no raio-x, acho que, não sei qual que é a profissão dele, mas aí ele foi no raio-x e disseram que viram brilho no raio-x dele. E ele falou que ele estava ali naquela sala de espera e falaram, vou tirar o segundo raio-x. Tiraram o segundo raio-x, aí ele já ficou apreensivo. E aí tiraram o terceiro raio-x. Ele falou, poxa, 3 raios-x? Nunca vi isso. E aí, no terceiro raio-x, o médico chamou ele e falou, olha, eu estou olhando aqui e eu estou vendo algum brilho no seu, não sei qual parte do corpo ele estava vendo, acho que era pulmão, enfim, não sei. E ele falou, estou vendo algum brilho, não sei o que é. E aí ele pegou e falou que até o médico chamar ele, aquele período de espera, ele já pensou, estou com câncer, morri, o que eu vou fazer? Vou fazer seguro de vida. Ele já se autodiagnosticou que estava com câncer, que ia ter que fazer um seguro de vida, como que ia ser dali para frente, como ia ser a quimioterapia. Naquele momento da espera, ele já tinha planejado a morte até... E aí chegou lá, na hora do raio-x, que o médico falou que estava vendo um brilho, ele lembrou, falou, não, há muitos anos atrás, teve um tiro, eu tomei um tiro, alguém tomou um tiro, foi estilhaço, e aquele brilho era os estilhaços e estava tudo ok. E aí ele fala sobre isso, que às vezes nós criamos um monstro onde não tem. Então, às vezes, acontece isso. Às vezes, você tem um mito em relação à corte, e a corte é algo muito simples, porque as coisas de Deus são puras e simples, são boas para a gente. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus nunca vai ter para você coisas que não são boas, perfeitas e agradáveis. Ainda que no início você fale, nossa, eu não quero muito isso. Quando você vai entrando na vontade de Deus e vai usufruindo daquilo que Deus tem para você, você vai percebendo que tudo é bom, é agradável e é perfeito. Então, eu quero trazer um pouquinho tirar um pouquinho desse mito da corte e desvendar um pouquinho da corte. Então, vamos ler 1 Coríntios 13, por favor? Pode pôr para mim? Eu coloquei toda na atualizada. Eu gosto mais da NTLH, mas eu trouxe na atualizada, que é mais comum, né? Todos conhecem, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé... peraí, eu buguei aqui. O dom de profetizar e tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça,
mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor é o amor de Deus por nós. E esse é o amor que Deus coloca nos nossos corações. Então, a corte é um relacionamento de santidade e amor. De santidade, de nós nos guardarmos, de santidade para com o Senhor, de nos mantermos separados, porque ser santo é ser separado. Então, é um relacionamento de santidade e amor. E ser santo e separado é algo que é divino, porque assim, quando eu comecei a fazer corte com o meu marido, eu lembro que quando eu cheguei no meu trabalho e contei que eu estava fazendo corte, as meninas falavam, nossa, ele te ama mesmo, né? Porque quem vai esperar até o dia do casamento para beijar alguém? Esse cara te ama, fica com ele. Então você vê que interessante, entendeu? As pessoas que nem conheciam a Cristo, o pessoal que trabalhava comigo, não conhecia Jesus, entendeu? Eu era a única pessoa das mulheres que era cristã ali. Elas perceberam que alguém para esperar até o seu casamento é alguém que te ama. Então, se uma pessoa se dispõe a fazer corte com você, é uma prova de amor. E da mesma maneira, se você, né, fala, não, eu vou fazer corte, isso é uma prova de amor. Tanto para com Deus, também para com a pessoa que você vai fazer a corte. Então, o amor é um relacionamento de santidade e amor. É um ensaio para o casamento. O que é um ensaio? Tem alguns países que eles fazem, não sei se vocês já viram, tem até filme que eles, um dia antes do casamento, ou 2 dias antes do casamento, eles fazem uma pré-cerimônia, que eles vão ver como vai ficar. Não sei se vocês já viram algum filme que eles fazem isso, que é um ensaio para o casamento. Então, a corte, ela é um ensaio, uma preparação para o casamento. É você conhecer alguém com o propósito desse relacionamento se tornar um noivado e depois um casamento. Então, às vezes, a pessoa tem medo de fazer corte. Tem gente que já falou isso para mim. Ah, pastora, mas eu quero ter certeza para fazer corte. Eu falei, mas a corte é para você ter certeza. Então, às vezes, você vai entrar na corte sem ter certeza se você vai noivar e casar. Porque é na corte que você vai conhecer essa pessoa. Aí, durante o período da corte, você vai conhecendo a família dela, os costumes dela, os hábitos que ela tem. Porque, assim, por mais que a gente tenha amigos, que nem eu era muito amiga do meu esposo, porém, foi na corte que eu conheci a família dele, que eu comecei a frequentar a casa dele, ele começou a frequentar a minha casa, e o nosso relacionamento de amizade se tornou um relacionamento de amizade com propósito. Entendeu? Então, quando eu iniciei a corte, quando meu marido me pediu em corte, nós não sabíamos ainda se nós iríamos nos casar. Entendeu? Tanto é que ele brinca, depois de alguns dias, ele falou para mim, ele falou, Deus ainda não me falou que você é minha esposa. A gente está fazendo corte para a gente saber se a gente vai se casar. Eu falei, ok. Então, é isso mesmo. Então, não ache que você já vai fazer corte com a pessoa com a certeza que você vai se casar. Porque a certeza tem que ser dos dois lados. Às vezes, a pessoa inicia a corte e a outra não tem a mesma certeza. E você vai ter que esperar em Deus o tempo de Deus falar com ela, dela ter convicção. Entendeu? Então, a corte é um relacionamento com um propósito. Então, existem alguns fundamentos para a corte. Então, a gente coloca... No início, a gente estava nos cobaia, eu falei com meu marido, eu já cheguei e falei com ele, né? E não pedi ele em corte, mas avisei que sonhei com ele. E aí, depois, ele veio, conversou comigo, já me pediu em corte, e aí que nós falamos com o nosso pastor. Nosso pastor... obviamente, aprovou mais do que na hora. Porque já existia, na verdade, pessoas, uma torcida para que a gente se relacionasse. Só a gente que não via. Eu via, mas não queria. Né? E assim, porque as minhas discípulas, eu era coordenadora e ele era coordenador, ambos dos jovens. E eu fazia o quê? Eu com as minhas discípulas, a minha discípula ficou noiva do discípulo do Jeremias. E a gente tinha que fazer o quê? Sempre estar se comunicando, porque as minhas discípulas faziam corte com os meninos dele. E eu e ele estava sempre junto. A gente era padrinho dos mesmos casamentos, porque os discípulos estavam juntos. E aí os nossos discípulos já estavam fazendo o plano da gente. Tá junto, ficava chipando a gente. E eu ficava brava e falava, não é isso não. Entendeu? Mas às vezes, quando a gente estava nesse período, e as meninas cogitavam da gente estar junto, eu falava, não é isso. Entendeu? Então, às vezes, a gente não está enxergando as coisas de Deus. E quando você começa a enxergar, Deus preparando, né, alinhando as circunstâncias, então, o que eu vou fazer? Então, existe o período de você entrar na corte, de você conversar com o seu líder. Aí, a gente começou do contrário, mas o pastor Regis e a Débora que fizeram da maneira certa. Né? O pastor Regis estava interessado na Débora, conversou com o Jeremias, né? E aí a gente chamou a Débora lá, e aí o pastor Jeremias perguntou para a Débora se ela faria corte com o pastor Regis. Então aí os dois
graças a Deus, né, aceitaram, fizeram a corte, se casaram, graças a Deus, né? Então, às vezes, a gente faz isso. Nem sempre é desse jeito, não existe um modelo fechado. Tem que ser assim, pastora? Não, tem que ser assim. Mas a gente orienta sempre que procure os líderes, porque os líderes conhecem melhor. E a gente até teve uma experiência de um rapaz, que ele era do Jeremias quando ele era solteiro, e ele já estava orando com uma moça que era de outra igreja. E aí ele e essa moça já estavam orando para fazer a corte. E um outro pastor, que ele está aí no Rio Grande da Serra hoje, a discípula dele falou: pastor, eu queria fazer corte com o fulano. E aí o pastor procurou o Jeremias. Falou: olha, minha discípula quer fazer corte com o rapaz do seu discipulado. Aí o Jeremias falou: então eu vou perguntar para ele. Né, vou perguntar primeiro, se ele falar que sim, aí a gente senta os 4, oramos, enfim. Quando o Jeremias perguntou para esse rapaz, ele falou: não, pastor, eu já estou orando por uma moça de outra igreja, e já falei com ela sobre a corte na nossa igreja, nós já estamos orando, ela virá para cá para conhecer a nossa igreja, então eu já estou me relacionando com alguém nesse sentido. Então eu não preciso nem saber quem é a moça, porque eu já tenho, né, já estou orando por alguém, para eu preservar ela, falar para ela que não, que pelo menos por enquanto não, que aí eu vou fazer corte com essa moça. E de fato ele fez corte com a moça e se casou. E aquela moça que procurou o líder dela foi preservada, ninguém nem soube quem era. Só soube o líder, o Jeremias, né? E nem o rapaz, ele perguntou, nem falou quem era, porque ele já estava. Então, às vezes, é essa preservação que a gente quer fazer de você, entendeu? Você fala: mas para que tudo isso? Porque às vezes a pessoa já está orando por outra, e ela não precisa nem saber que você orou por ela. Entendeu? Não que seja errado orar por alguém, ou estar interessado em alguém, isso é normal, tá? Normal, mais que normal. Mas às vezes é uma maneira da gente preservar. Então, assim que eu iniciei minha corte, o Jeremias conversou com o pastor, porque a gente era coordenador. Acima de nós só tinha os pastores. Por isso que ele já conversou direto com o nosso pastor. E aí o nosso pastor, obviamente, aprovou e falou: eu abençoo a corte de vocês, porém, os pais têm que abençoar antes. Então, lembre-se, sempre a corte, ela tem que ter a bênção dos pais. Então, a gente sempre orienta: você vai falar com o líder e depois você vai pedir a moça para o pai dela, e a moça também ela não vai pedir para o pai, mas ela vai lá para conhecer a família do rapaz, né, para as famílias abençoarem, porque a intenção da corte é isso mesmo, é toda a família estar envolvida e ver o que Deus está fazendo na sua vida. Que às vezes você fala: mas meu pai não é crente, o meu não era, e meu pai era alcoólatra, inclusive. E quando eu contei que ia fazer corte, ele deu risada, ele falou: quero ver você, porque ele já me conhecia de antes. Aí eu falei: vou fazer corte, sim. Aí, né, não falei desse jeito. Aí eu falei: pai, ele vai vir aqui, vai me pedir em corte. Fui explicando para ele, com medo do meu pai, né? Porque eu namorei bastante, mas nunca levei namorado em casa. Tinha medo, mas não tinha vergonha, né? É aí que acontece. Aí falei para o meu pai como que ia ser, expliquei para o Jeremias ir lá pedir para o meu pai, para eu fazer corte com ele. Não, para ele fazer corte comigo. E aí, quando ele foi pedir para o meu pai, você vê que interessante. Aí ele ainda falou: vocês conseguiram, tá bom, né? Aí meu pai falou isso. Ele falou: nossa, isso é bem legal. Isso é bom para minha filha. Ele tinha 2 filhos. Os filhos ele não se importou, mas comigo, né, ele falou: isso é bom para minha filha. Então, você vê, até os seus pais são envolvidos nisso e veem Deus na sua vida. Porque minha corte foi um testemunho para minha família. Então, você acha que você está num relacionamento, só você é a pessoa. Deus está tratando desse relacionamento e você está sendo um testemunho para todo mundo que está ao seu redor. Então, tem alguns, eu falo, princípios ou fundamentos da corte. Primeiro, é a unidade com propósito, ou a unidade de propósito. Então, eu fui pedido em corte. Então, nas nossas primeiras conversas, meu marido sabia que tinha chamado pastoral. Então, ele quis logo falar sobre isso. Ele falou: olha, eu tenho chamado pastoral. Você está disposta a me acompanhar no meu ministério? Porque se eu não tivesse disposta a ser auxiliadora dele no ministério dele, dava para a gente continuar a corte, sim ou não? Não, porque a corte ela é uma unidade com propósito. A gente tanto é que a frase que a gente usa é: Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, Deus não está só unindo você com uma outra pessoa, Ele está criando um propósito muito maior ministerial para você. Então, se você sabe que você tem um chamado, então a menina quer ir lá para a África para fazer missões. E o rapaz fala: não, mas meu chamado é local. Dá para ficar junto desse jeito? Ah, mas muda no caminho. Não muda, irmãos. Então, é na corte que você vai descobrir, entendeu? Vai descobrir não, você sabe seu propósito, entendeu? E você quer saber se vocês estão alinhados no mesmo propósito. Tá bom, pastor, e se eu não sei? Entendeu? Você vai orar por isso. Ora por isso: Senhor, qual o seu propósito para mim? Senhor, né? Se meu marido for pastor, eu estou disposta a ser auxiliadora dele? E se sua esposa for pastora, você vai ser pastor?
Como assim, pastora? Tem mulher que vai ser pastora e o marido não? Não, os dois têm que ser, né? Então não tem como. E às vezes a mulher fala, não, mas Deus falou comigo, eu tenho convicção que vou ser pastora. E o rapaz fala, não, mas eu não vou ser pastor. Então ela nunca vai ser pastora, porque na nossa igreja, pastora só é pastora se o pastor for pastor. Às vezes o pastor pode ser pastor e a esposa não, mas o contrário não dá. Né? Porque a pastora só pode pastorear se o marido for pastor, na Água Viva. Então, você tem o chamado para quê? Entendeu? Você está disposto, né, a alinhar esse propósito? Eu falo de chamado pastoral, mas nem todo mundo tem chamado pastoral. Mas eu tinha uma amiga minha que quando ela fazia amizade especial ainda, que ainda não era corte, o marido dela falou, olha, eu vou ser político. E ele é envolvido com a política, conhecia muito de política. E ele uma benção e trabalhava, e o sonho dele era ser vereador. E aí ele falou, só que a esposa de um político, ela não precisa ser da política, mas ela acompanha ele em todos os eventos que eles têm, porque ele tem que estar com a esposa. Ele falou assim, então imagina um prefeito que nunca está com a esposa, um vereador que nunca está com a esposa. E aí ele falou como que era a agenda de um político, e aí ela foi me contando, que aí ela falou, então eu vou orar. Porque ela fazia teologia e ela é muito envolvida com o ministério, e ela foi orar. Falou, Senhor, eu estou preparada para isso? Para viajar com ele, para ir para vários eventos. E aí ela orou, e ela sentiu paz, são casados, né? Ele até hoje é envolvido com a política, ele é pastor também hoje, mas é interessante, não é da Água Viva, ele é de outro ministério, mas ele é envolvido com a política, se candidatou a vereador lá em Mauá, não sei se ele ganhou, mas enfim, você vê, eles tinham uma unidade de propósito. Isso em tudo, irmãos. Então, quando você está fazendo corte, tem que ter isso. Eu quero fazer corte com uma pessoa que é de outra igreja. Mas aí, vocês vão ficar sempre casados? Depois de casar, vai ficar um numa igreja e outro na outra? Não. Vocês vão ter que, desde já, conversar sobre o assunto. Tá, a gente vai fazer corte, mas vai para onde? Vai para a minha igreja ou para a sua igreja? Como que vai ser? Normalmente, a mulher acompanha o marido, mas não é uma regra. Entendeu? Como que vai ser? Qual igreja que a gente vai ficar? Depois a gente vê... É na corte que vocês já vão decidindo isso. Entendeu? Por quê? Para não ter problemas no futuro. Então, a corte, ela vai unir propósitos. Esse é o propósito da corte. Em Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, como duas pessoas andam junto se elas não têm acordo? Então, quando meu marido me pediu em corte, eu sabia que o chamado dele era pastoral. Só que nós estávamos na igreja de Mauá. Nós éramos coordenadores nos Radicais Livres em Mauá. E o pastor falou, olha, a Lígia tem uma rede e você tem outra. Quando vocês se casarem, vocês vão ficar com qual rede? Aí eu falei, com a minha. E ele falou, com a minha. Aí, falei, não, eu vou ficar com a minha rede, né, gente? Na minha rede. Né? E ele queria ficar com a dele. E aí, orar. E eu falei, Jesus, eu não quero ficar com a rede dele. Eu gosto muito do povo dele, mas eu não quero ficar com a rede dele, eu quero ficar com a minha rede. Mas a mulher normalmente segue o marido e o meu pastor já orientou. Falou, provavelmente, Lígia vai ficar com a dele. Eu falei, tá bom, vou orar, pastor. E aí, nisso que eu fui orar, aí oramos tudo, eu falei, não, tá bom. E aí o nosso pastor, que era o pastor Paulinho, fez uma proposta, porque o pastor Manuel viria para Ribeirão abrir igreja, não tinha essa igreja. E o pastor Manuel viria para cá. E o Jeremias, todos os líderes dele eram de Ribeirão Pires. E os meus líderes eram de Mauá e Santo André. E aí o pastor Paulinho nos chamou e fez uma proposta. Ele falou, Jeremias, você vai para Ribeirão com o pastor Manuel? Jeremias disse, vou, porque meus jovens estão no Ribeirão Pires. Eu vou liderar os jovens em Ribeirão Pires com o pastor Manuel, na abertura da igreja. Aí o pastor Paulinho fez uma proposta, eu adorei a proposta. Ele falou, e se eu te der metade dos Radicais Livres de Mauá? Eu falei, o quê? Agora. Porque aí eu ia ficar com a minha rede e com metade dos jovens de Mauá. Por quê? Quando o pastor Manuel veio para cá, ele entregou a rede dele, de família, para o pastor Luiz, que tinha metade dos Radicais Livres. E o pastor Paulinho daria metade dos jovens de Mauá para a gente. Era muito jovem na época. Demorou. Aí, e eu falei, não, pastor, toda feliz, né? E o Jeremias? E eu falei, não acredito. Aí ele falou, olha, pastor, se o senhor mandar eu vou ficar por submissão, porque eu sou submissa ao pastor Paulinho. Mas o meu coração e o que eu sinto de Deus é de ir com o pastor Manuel, porque os meus jovens estão em Ribeirão e eu sempre sonhei em pastorear os jovens de Ribeirão, desde quando eu abri minha primeira célula. E aí, o pastor Paulinho falou, então ora a respeito. E o Jeremias, não, pastor, eu não vou nem orar, porque eu já sei o que eu quero. Eu falei, não, ora, meu amor, ainda ora um pouquinho, né? Eu oro um pouquinho. E ele, não preciso nem orar, eu já sei o que eu quero. Posso ficar por submissão e aliança com o pastor, mas
o que eu quero, o que eu tenho como propósito e sei que Deus tem para mim é isso. Aí o pastor Paulinho falou, não, então se é isso que você tem como convicção, vá. E aí eu fui embora e ainda falei para ele, poxa, você podia ter orado pelo menos, na metade do jogo, em Mauá, né? E eu queria ficar com a minha rede também. Eu morava em Mauá, minha família em Mauá, tudo em mim era em Mauá. Meu era em Mauá, mas você vê, entendeu? Quando eu topei vir para cá com ele, não foi com o coração bravo, não briguei, entendeu? Não foi nada assim difícil. Teve a parte difícil de ter que entregar a minha rede, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso estar com os jovens de Ribeirão. A gente já tinha um vínculo. Mas você vê que interessante, existe uma unidade de propósito. E às vezes, para ganhar, você também tem que perder. Então, porque na verdade, tudo que você ganha, você perde. Quando você ganha alguém porque você vai se casar, você vai perder a liberdade do solteiro. Ah, é ruim ser casado? Não, mas a liberdade de solteiro, quando você casa, você não tem mais. Você não tem mais a mamãe, o papai fazendo as coisas para vocês. Né? Então, para ganhar, você tem que perder. Eu quero ter um filho agora. Tá, quando você tem um filho, você vai perder noites de sono, você vai perder em outros aspectos, mas vai ganhar muito mais. Então, com o Senhor, às vezes, a gente fica querendo segurar coisas, mas tem coisas muito melhores para você lá na frente. Então, a unidade de propósito é essencial nesse período da corte, você avaliar isso, conhecer isso, para onde estamos indo, para a gente caminhar junto. Segundo princípio, né? Segunda fundamento, princípios cristãos. Em 1 Coríntios 2,16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A segunda coisa, né, o segundo fundamento que você tem que observar na sua corte é se a pessoa tem princípios cristãos fora da igreja. Por que eu digo isso? Um rapaz conheceu uma moça e foi fazer corte com a moça. E aí pediu ela em corte, aí aconteceu tudo bonitinho, conversou com os líderes dela, estamos fazendo corte. Quando ele está fazendo corte com a moça, ela falou, então, eu vou sair do serviço, vou para o happy hour com meus amigos, a gente vai beber, sair para beber, para ir para uma baladinha. E ele falou, ué, como assim baladinha? Eu falei, porque o pessoal gosta de ir para o happy hour e tal, a gente bebe, escuta música secular, tudo. Ele falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? Então, a pessoa que está fazendo corte com você, ela tem que ter o mesmo princípio cristão que você. E acredite, nem todo mundo tem o mesmo princípio cristão que você. Porque nós temos a mente de Cristo. Então, é a mente de Cristo que vai testificar no nosso comportamento. Aí você está relacionando com uma pessoa que na igreja ela tem um comportamento, mas na casa dela ela grita com a mãe, xinga o pai, o rapaz xinga a mãe, xinga a irmã, bate na irmã, entendeu? A pessoa não é dizimista, a pessoa não tem princípio de ser dizimista, a pessoa não tem princípio cristão na casa dela, no trabalho dela, fora da igreja. Então, tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter o mesmo princípio cristão que você em todos os aspectos. Não dá porque seria um jugo desigual. Entendeu? Não é bem um jugo desigual porque a pessoa é convertida, mas ela não, é um convertido carnal. Ela ainda vive a maneira da carne. E se a pessoa não se alinhar e você quer voar e fluir no Espírito, em algum momento vai dar atrito. Se alguém te puxar, eu estou aqui em cima, se alguém me puxar para baixo, quem consegue levar quem? A pessoa que está embaixo normalmente tem mais força, entendeu? Porque a inércia ajuda, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa. Você fazendo corte com uma pessoa, espiritualmente falando, entendeu? A pessoa busca a Deus. Ela não precisa ser líder igual você, discipulador igual você. Ela não precisa estar no mesmo patamar que eu falo, ter o mesmo ministério que você. Mas a pessoa, pelo menos, tem sede e fome de Deus. Ela ora, ela lê a Bíblia. Ou ela só sabe falar de coisas do mundo, não consegue desenrolar uma conversa cristã. Porque tem crentes que não são crentes verdadeiros. E você tem que ver isso na corte. E aí depois que a pessoa casa, fala, então, eu sempre desconfiei que ele não era convertido. Agora, filho, igual casou, filho, já era. Aí sempre desconfiei que ela não tinha aceitado Jesus de verdade, verdadeiro. Agora casou. Agora você não adianta desconfiar, esquece tudo que você desconfiou antes. Agora você casou. Então, a época da corte é a época de você, entendeu? Conhecer, de você perceber, né, os fundamentos dessa pessoa. Terceiro fundamento importante, identidade firmada em Cristo. Caso acabe a corte, vida que segue. Então, às vezes a pessoa entra no relacionamento de corte, pastor, isso não acontece. Aí o rapaz ou a moça, durante a corte, percebe que não quer mais. Aí a pessoa, não, também começa a chorar, fazer escândalo, posta no Facebook, ele me largou, me abandonou, prometeu que ia se casar comigo, me fez promessas, né? Entendeu? Mas, gente, era só um relacionamento de corte, ele estava orando com você, vocês estavam se conhecendo e não deu certo. E acredite, tem gente que precisa ser tratada.
Entendeu? A pessoa, ela precisa de ter uma identidade em Cristo para saber que se alguém não ficar comigo, eu continuo sendo filha de Deus, amada, e Deus tem algo melhor para mim e para aquela pessoa também. Entendeu? Então, às vezes, quando a pessoa não tem uma identidade firmada em Cristo, ela não está completa, ela fica procurando alguém para completar ela. Nós temos que ser completos em Cristo. Eu demorei, da época da minha conversão, até eu fazer corte, 6 anos. Eu falo que foram 6 anos de desintoxicação. Falei, Deus estava me desintoxicando do mundo para me encher da vida dele. Entendeu? E na minha corte, eu lembro que teve um dia que meu marido falou para mim, e eu, logo no início, teve um dia que a gente foi para um retiro, e Deus falou que ele era a pessoa que eu ia ficar. Só que nesse mesmo retiro ele conversou comigo e falou que não tinha convicção de que eu era a esposa dele. Vocês acham que eu fui embora para casa arrasada? Ele não tem convicção, vou romper tudo isso. Quem ele pensa que ele é? Eu sei que não, está pensando que ele é quem? Não, eu fiquei em paz. Se Deus falou comigo, Deus vai falar com ele. Se Deus não falou comigo e eu me enganei, a gente termina e vida que segue. É assim que funciona. A gente tem que ser maduro o suficiente para saber que a outra pessoa pode não querer mais estar conosco. E vida que segue. Mas você só consegue seguir pleno se você estiver pleno da vida de Deus. Entendeu? Então, a corte é um período de você se conhecer, mas de você, quando você entra nela, você saber que são 2 pessoas diferentes e que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu não sou obrigada a gostar de ninguém. E ninguém é obrigado a gostar de mim. Isso tem que acontecer naturalmente e espiritualmente. Eu conheci um rapaz que fez corte e ele entrou em crise na corte, porque ele não a moça é uma bênção, não tinha problema nenhum na questão da espiritualidade dela, questão do propósito, ele tinha chamado, ela falou, não, tudo bem, tudo. E aí eles estavam fazendo corte, estava ok. Né? Não tinha nada assim que falasse, olha, ela não é a pessoa que Deus tem para você. Só que ele parou de sentir paz. Ele achava ela legal, mas ele não sentia que era para continuar. E aí o que aconteceu? Ele entrou em crise. Ele falou, como que eu vou terminar com a menina sem um motivo? Porque ele não tinha um motivo, ela é legal. Ela é trabalhadora, ela estava envolvida com o ministério infantil, ele não tinha um motivo, mas ele percebeu que não era aquilo que Deus tinha para ele, ou que ele queria de fato para ele. E resumindo, e aí ele procurou o pastor Jeremias e falou, pastor, eu não estou sentindo que eu quero continuar a corte. Jeremias falou, termina. Ele falou, mas assim termina? Ele falou, você vai procurar ela e explicar isso para ela. Porque eu prefiro que alguém fale a verdade para mim, do que fique comigo, se case comigo e depois fale, então, mas eu nunca gostei de você. Como assim? Entendeu? Não dá. Entendeu? Você tem que gostar da pessoa. Não dá para você se relacionar com alguém, casar com alguém que você não gosta. Não consigo entender. Né? Não dá. Então, aí ele chegou e foi tudo tranquilo. Hoje, ele se casou com uma pessoa, ela se casou com outra pessoa, estão todos bem, porque a vida segue, todos continuaram muito bem servindo o Senhor. Então, quando a gente entra na corte, porque tem gente que fala, eu não quero começar uma corte e terminar. Ninguém quer entrar numa corte e terminar. Entendeu? Mas pode acontecer. E se acontecer, esteja completo em Cristo Jesus. Entendeu? Não seja a pessoa que estou fazendo corte, eu já amo, vou casar 15 dias depois. Não, entendeu? Não é assim que funciona. Entendeu? É um período de se conhecer. E nesse conhecimento, pode ser que um dos 2 aborte a missão, que não queira mais. E se acontecer isso, ok, está tudo bem. Então, a sua identidade está firmada em Cristo, sempre. Entendeu? Até casais, a identidade tem que ter afirmada em Cristo. Pessoas casadas, divorciam, vão matar, não. Entendeu? Se a minha identidade está firmada em Cristo, eu continuo com Cristo. Entendeu? E em Cristo, a nossa identidade tem que estar firmada em Cristo. Ele nos completa sempre. 4º fundamento, se conhecer e se deixar ser conhecido. Abra os olhos, veja como a pessoa é, com a família, com a igreja, com o trabalho, com o dinheiro, com a higiene. Pastora, não fala isso não, pois eu digo. Né? Já tive problemas com isso também. Não eu, meu marido. Mas a gente já teve uma pessoa que nos procurou e o rapaz não gostava de tomar banho. Depois que ele chegava do trabalho, e aí ele chegava do trabalho, suado, cansado, aí ela estava lá e falava, vou esperar. Ela ia direto do trabalho para fazer a corte, era o dia da corte deles. Aí ela está lá esperando a corte, o rapaz ia tomar banho, aí eles jantavam juntos e ela esperando ele tomar banho. E ele não ia tomar banho, e o cheiro, e ela... Você não vai tomar banho? Hoje não. Não, mas não toma banho todo dia. Você toma banho todo dia? Normalmente mais de um, né? Mas assim, entendeu? Aí é na corte que você descobre essas coisas. E aí a irmã falou, o que eu faço? Eu termino? Eu falei, então,
Não sei se você termina, aí você tem que conversar isso com ele. Falou, não vou fazer, não dá não, filho, eu não vou casar com homem que não banho, não. Entendeu? Então, entendeu? Uma coisa que você fala, não, isso não acontece, pastor. Se eu contasse que eu já ouvi, entendeu? Acontece, entendeu? Então, antes de fazer corte, já começa a tomar banho hoje, em nome de Jesus. Entendeu? Então, é hábitos de higiene mesmo, entendeu? Às vezes o rapaz é super gente boa com você, mas ele trata mal a mãe dele, a irmã dele. Entendeu? Observa isso. Como que um cristão trata uma mãe mal, uma irmã mal? Como que uma filha desrespeita o pai, desrespeita a mãe, fala alto com a mãe? Observa isso na sua corte. Porque às vezes a pessoa é assim, está na corte e fala, não, ela vai mudar. Ah, ela vai mudar, ele vai mudar. Se a pessoa não respeita a pessoa que está ali do lado dela todos os dias, ela vai respeitar você? Porque aí você fala, mas você não conhece a família do meu marido. Filho, você também não conhecia a minha. Meu pai era alcoólatra, vivia brigando com a minha mãe o tempo todo. Entendeu? Ele xingava, falava muito palavrão, dentro de casa, palavrão feio mesmo, palavrão brabo. Entendeu? Mas você vê, nem quando eu era vida louca, eu fui vida louca, entendeu? E nem quando eu era vida louca, eu nunca alterei a voz com meu pai. Bebia todas, eu também já usei droga, eu também namorei geral, mas eu nunca desrespeitei o meu pai. Entendeu? Mesmo sendo vida louca. Entendeu? Da porta para dentro, puxa a saia para baixo, esconde cigarro, esconde as coisinhas. Entendeu? E aí, entendeu? Dentro de casa eu nunca gritei com meu pai, nunca alterei a voz com meu pai. Mesmo sendo vida louca. Então, não tem desculpa para a pessoa desrespeitar o outro. Não tem desculpa para o seu corte, desrespeitar a mãe ou pai. Entendeu? Não há desculpa para isso. Entendeu? Então, observe esse tipo de coisa. Porque eu observava no meu marido. Entendeu? E ele observava em mim. Tanto é que meu marido fala, né? Que eu na corte, eu era toda preocupada de não gostava que encosta eles iam fazer carinho. Não, na corte, não pode. Eu já era meio radical, né, Elaine? Né? E aí ele ficava pensando, eu vou casar com essa mulher deixa de encostar nem no cabelo dela. Né? E aí ele via como que eu era com a minha sobrinha, com meu sobrinho, com a minha mãe. E aí ele falou, não, ela não é tão carrancuda quanto parece. Então, você vê, é porque a gente estava naquela fase de ensinar a corte, então eu falava, não, a corte tem que ser, não calou você aí, eu cá. Né? Mas você vê que interessante. Ele percebeu que eu não era aquela casca dura que ele via no meu comportamento com a minha família. Entendeu? Então, observe essa pessoa nesse período. Entendeu? Como que a pessoa lida com o dinheiro, como ela lida com as finanças dela, entendeu? Como ela lida com tudo. Isso é o período de observar. Na corte é um bom tempo de você observar esse tipo de coisa. Entendeu? Porque, para pensar, que família você quer construir? Entendeu? Eu vim conversando isso até com a Lari. Eu falei, olha, eu tinha uma família totalmente bagunçada. Entendeu? Cristo foi mudando tudo. Depois meu pai se converteu, parou de beber, graças a Deus. Tem o processo, aconteceu, né? Meus irmãos se converteram, fizeram corte, casaram. Então, assim, a gente viveu o melhor de Deus na minha família depois que Cristo entrou na nossa vida. Mas o meu plano e projeto de família cristã era algo que eu via na igreja, não que eu vi na minha casa. E hoje eu tenho tudo o que eu sonhei. Eu olho para a minha família, quando a gente se assenta na mesa comendo, quando a gente está ali, né, comendo, dando risada e conversando, e falo, meu Deus, isso é o que o Senhor sonhou para mim, isso é o que o Senhor sonhou para cada um de nós, uma família abençoada, entendeu? Então, conheça a pessoa agora. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu me enganei a respeito dela, ela não era assim, ela mudou. Algumas coisas mudam mesmo, mas deixa eu te falar, bastante coisa a gente vê na época da corte e faz vista grossa. Entendeu? E a época da corte não é época de fazer vista grossa. Então, às vezes, a pessoa... Uma vez uma menina chegou em mim e falou que ela estava fazendo corte, e aí ela descobriu que o corte dela tinha uma noiva. E de outro lugar. Aí o corte dela, ele só era a corte dela, na verdade. Da outra, ele era noivo, né? E aí ela descobriu isso. E aí eu fiquei pensando, mas como você não viu nenhum sinal? Porque ela já tinha feito convite de casamento, alugado vestido de casamento, alugado salão de festa. Ela já tinha feito tudo quando ela percebeu, ela já tinha percebido antes, mas quando ela resolveu prestar atenção naquilo que ela já tinha visto, e aí ela fez um jejum. No jejum, ela descobriu, porque alguém veio falar para ela, que ele tinha um relacionamento, que ele era noivo. E aí ela... falou, nossa, ninguém nunca tinha me falado. Aí eu falei, mas você não percebeu que o cara era noivo? Porque assim, eu fico pensando, mas onde ele estava?
né? Aí fui perguntando, e aí ela foi contando sobre situações que ela fez vista grossa. Situações que ela fingiu que não tinha acontecido. Situações que as pessoas vieram falar e ela ficou com raiva de quem veio falar. Então tome cuidado. Às vezes seu pai e sua mãe falam alguma coisa, você fala, não, ele está com inveja. Ai, é inveja. Né? A pessoa falou uma coisa, com inveja, nem tudo é inveja. Às vezes a pessoa te ama e está te alertando sobre algo. Ora ao Senhor. Fala, Senhor, se isso não for, não procede. Mas se proceder, então, Senhor, tira da minha vida. Porque eu não quero, amanhã ou depois, divorciar de alguém, porque eu não quis enxergar na hora certa. Então, a corte é a hora da gente enxergar as verdades. Outra coisa, né? É se conhecer e se deixar conhecido. Se você faz corte com alguém, você está aqui essa noite... Eu acho que uma coisa importante para se falar na época da corte são coisas, por exemplo, você já foi preso. Você acha que não é uma coisa importante da outra pessoa saber? Parece, não é, então. Entendeu? Então é importante. Eu já fui presa, aí a pessoa só vai saber que eu já fui presa depois que casou? Não, você tem que contar, entendeu? Porque a pessoa tinha uma vida antes de Jesus. Entendeu? Então ela tem que chegar, tô bom, tô fazendo, não preciso contar para todo mundo, mas eu tô fazendo corte com a pessoa, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é contar, falar, então, se amanhã ou depois a puxar o meu nada consta para eu trabalhar em algum lugar, você vai descobrir que eu já fui preso, que eu fui presa, entendeu? Estou falando de coisas que eu já vi acontecer, entendeu? A pessoa tem um filho, em outro relacionamento, numa vida passada, ele teve um filho. Você não acha que é importante? Você não acha que é importante você falar sobre isso? Tem um filho, tá? Para não acontecer igual a minha amiga. Ela está casada, me ligou. Meu marido falou que o filho dele vai passar uns dias aqui em casa. Ele tem filho? Eu falei, então descobri esses dias. Gente, falei, como assim? Entendeu? São coisas que parecem brincadeira, mas é importante você falar, olha, eu já me relacionei, pode ser que eu tenha tido filho aí, eu não sei, né, vai saber, né? Os homens, né? Porque a mulher não dá para ter filho e não saber. Mas homens dá para ter filho e não saber, não sei se você sabe. Né? Pode acontecer. Aí a gente brinca com isso, mas a gente tem um supervisor nosso, o pastor Luiz, e ele contou que ele teve um relacionamento de balada mesmo, ele saiu com uma moça, e depois de um tempo essa moça falou que estava grávida dele. E ele achou que era mentira, porque ele tinha saído uma vez só, mas ele fez o DNA. E aí quando o pastor Luiz fez o primeiro DNA, deu inconclusivo, teria que fazer um segundo DNA do bebê. A criança era bem pequena. E aí a mãe achou melhor não, porque tinha que furar. Isso faz tempo, tá? Agora o rapaz é até casado. Então tinha que furar novamente, tirar, né, sangue da criança. E ela ficou com muita dó, não quis fazer novamente, esqueceu do assunto. Quando ele estava noivo, ele chegou na noiva dele e contou, falou, teve essa situação, mas eu acredito que o filho não era meu, senão a mãe teria vindo atrás de fazer o DNA. Mas ele avisou. E aí ele está lá bem casado, depois de uns 7 anos, a mulher liga. Falou, então lembra aquela criança? Ela quer conhecer o pai, que é você. E aí, foi fazer o segundo exame de DNA, deu o quê? Positivo, ele assumiu o filho morou com ele um bom tempo, tudo mais. Até o pastor Manuel foi quem foi junto para ver o resultado do exame na época. E ele tinha um filho, mas ele avisou ainda antes dele ter se casado. Então, às vezes você acha que é uma coisa simples, mas, gente, eu acho importante avisar se você tem um filho para a pessoa que você faz corte. Você foi preso, se tem alguma coisa muito séria, porque amanhã ou depois, isso pode bater na sua porta e a pessoa fala, eu fui enganada. Entendeu? Então, coisas mais importantes, você não precisa contar tudo. Olha, um dia eu roubei um peão com 3 anos, eu roubei fubeca do meu amigo, eu apertei campanha e saí correndo. Essas coisas você não precisa contar. Você não precisa contar tudo que você fez. Entendeu? Você acha que eu contei tudo que eu fiz pro meu marido? Só o grosso. Entendeu? Só o grosso. Entendeu? Então, assim, mas tem coisas que eu julgo que são importantes. Então, se conheça e se deixe ser conhecido. Aquilo que você julga ser importante, entendeu? Coisas que você percebe que são muito importantes, eu acredito que seja importante você falar, para amanhã ou depois não ter problemas no casamento. Quinta coisa, né? Quinto fundamento. Busque ao Senhor juntos. Então, quando você está fazendo corte, é um período de vocês se conhecerem. É um período que você não fica sozinho com a corte. Quando eu falo de não ficar sozinho, estou falando que vocês não vão fazer corte. Eu e meu marido tinham o dia da corte. A gente não conseguia fazer corte todo dia, porque trabalhava, estudava, blá, blá. E aí a gente tinha o dia que a gente fazia corte. Tem cortes que fazem 2, 3 dias, que consegue se ver mais vezes. A gente não conseguia, porque ambos tínhamos muitos compromissos.
Mas no dia da nossa corte, a gente ficava sozinho num cômodo que todo mundo conseguia ver a gente. A gente não falava, ó, galera, estamos lá no quarto fechado e fazendo... Não, corte não é assim que rola. A corte, você não anda sozinho com a pessoa, você sempre anda, né, acompanhado. E quando eu fazia corte com meu marido, a gente fazia corte, a gente ia, por exemplo, na casa dele, tinha o quarto dele. Você falava, você fazia no quarto. Mas o quarto dele, gente, a casa do meu marido tinha tanta gente, entendeu? A gente parava na janela conversando com a gente para fazer corte. Né? Ele sabe, né? Era gente, né? Tinha um monte de gente morando lá. Então, era uma corte meio coletiva, às vezes. Né? Mas, assim, na maioria das vezes. Mas aí a gente orava junto, a gente lia livro junto, interrompia para conversar com as pessoas que entravam e saíam esporadicamente, constantemente. Mas isso fazia parte também. Entendeu? Isso fazia parte também. E eu gostava. Não era ruim, entendeu? Porque as outras pessoas acabavam participando do nosso relacionamento de santidade. E a gente tinha também os momentos que a gente conversava sozinho, mas quando eu falo sozinho, era sozinho com as pessoas podendo nos ver, né? Então, na minha casa acontecia mais, porque minha casa tinha menos pessoas, da gente conseguir conversar sozinho, minha mãe estava lá, na cozinha, olhando a gente, olhando não, né? Ela estava lá fazendo as coisas dela e a gente ali, à vista de todos na sala, entendeu? Então a gente fazia corte, orava junto, nós líamos livros juntos, nós falávamos sobre ministério junto, então a gente compartilhava sobre tudo juntos. Então assim, é legal buscar Deus no seu corte também, entendeu? De repente você fala, vamos ler um livro da Bíblia juntos? Vamos pegar um livro bom, um livro cristão, tá, gente? Não vai ler um livro Shakespeare, né? Eu estou falando de um livro cristão, né? Pega um livro cristão bom, que seu líder te indica, e vai ler junto, entendeu? Então, assim, busquem a Deus juntos. É muito bom ter Deus, incluir Deus em tudo que você faz nos seus relacionamentos. E outra, meu marido era até engraçado. A gente fazia corte, e ele falou, como você quer que seja a nossa casa, quando a gente for casar? E aí, eu já exagerei, né? 5 suítes, piscina aquecida, né? Aí ele falou, não, Lígia, uma casa normal. Aí ele foi escrever numa casa normal o que tinha, né? A casa normal, ele falou, uma casa de 3 cômodos, sala, tal, como você quer que seja. Ele pegou o jornalzinho daqueles de Casas Bahia que tinha e colocou lá, e todo final, no momento que a gente ia se despedir da corte, a gente parava para orar e ele orava para que Deus nos desse uma casa do jeito que nós tínhamos sonhado. E quando eu me casei, eu lembro que eu entrei na minha casa, Pastor Regis, a Elaine, a Débora, o pessoal que estava aí desde o começo, eu me casei com uma casa do jeito que eu pedia a Deus, entendeu? E a gente orava toda vez que nós estávamos na corte, entendeu? Então, pega a sua corte e aproveita para orar por sonhos que vocês têm juntos, seja da faculdade, seja da casa, seja de noivado, sejam sonhos de uma cerimônia de casamento, o que quer que seja, orem juntos, é um período de orar e de se conhecer. E para concluir aqui, que eu estou... já me perdi no horário. Nesse buscar o Senhor juntos, algumas orientações que a gente dá na corte. Então, eu fiz a corte da maneira mais radical. Eu e meu marido nunca pegamos na mão. Agora a gente pega, tá? A gente está casado. Mas a gente, na corte, a gente não andava de mão dada. Pastor, é uma regra, não pode dar mão de jeito nenhum, é pecado dar mão. Não, irmão, não é pecado dar mão. A gente não dá a mão para o irmão no culto. Não é pecado, tá? Deixa eu te falar. Entendeu? Senão você vai falar, pega na mão do seu irmão, Deus me livre. Não, não é assim que funciona. Você pega na mão do seu irmão no culto, não pega? Então, mas a gente não costumávamos andar na rua de mão dada. A gente, obviamente, não nos beijávamos. A gente evitava, eu tinha carro. Então, sempre que eu ia levar o meu esposo, ele não tinha. Aí eu ia levar ele, a gente tinha que ir sozinho, porque eu morava em Mauá e ele em Ribeirão. Aí o que eu fazia, Alex, vamos comigo, que era meu irmão, que era da igreja também, da igreja até hoje, né? E aí meu irmão ia junto, ou eu levava outro irmão meu comigo, entendeu? Aí não tinha como eu levar ele pegava a chave do meu carro, ele ia, depois ele me devolvia o carro. Então o que a gente fazia? A gente tentava evitar ao máximo andar sozinho, porque é pecado? Não, porque a gente é crente, a gente sabe que gasolina de crente pega fogo, ficar sozinho, acaba caindo, pegando, dando os beijos. Então para a gente evitar, porque a gente sabia que gasolina de crente pega fogo, a gente já se prevenia. Porque tem gente que fala, não, mas não dá nada não. Todos os casais, é mentira. Tanto é que todos os casais, teve casais que a gente era discipulador, a gente chegou para sentar e o casal tinha se beijado. Meu marido sempre perguntava isso para a pessoa, vocês estavam com quantas pessoas junto? Não, ninguém viu, pastor. Então, mas tinha gente junto? Não, então. Se tivesse gente junto, isso não ia acontecer. Então, a gente sempre procura ter pessoas para estar junto. Outros casais em corte, tinha dia que a gente queria ir no shopping. E ninguém queria ser mais nossa vela. E estava caro pagar vela, porque você tem que pagar por vela, né? Não é, Mateus? Você tem que ir no shopping, você vai pagar. Já levei a Elaine de vela, já levei o pastor Léo de vela.
Mas fica caro, né? Você quer noivar e casar, fica mais caro ainda. Você tem que pagar a sua. Meu marido tinha que pagar a dele. A minha eu normalmente pagava, que eu ganhava bem. Mas ele tinha que pagar do irmão dele também. E aí, começou a ficar caro, porque a gente queria juntar dinheiro. Ele mais que eu, porque eu gastava muito. E aí, a gente começou a sair com outros casais que faziam corte. E era muito bom. Porque aí estava sempre os 4 juntos. E na hora de ir embora, e eu deixava por último a minha discípula. Fazia corte com o Luciano lá de Mauá. Entendeu? Então, o que acontece? A gente evitava ficar junto dentro do carro, evitava ficar junto em casa. Entendeu? Então, você vai ter que criar mecanismos para vocês evitarem ficar muito tempo sozinhos. Por quê? Porque gasolina de crente pega fogo. Não é diferente da dos outros, não. Entendeu? E o diabo não quer que você faça corte. Você sabe disso? O diabo é o seu inimigo. Tudo que ele puder fazer para destruir o propósito e os planos de Deus na sua vida, ele vai fazer. Entendeu? Então, nós, como cristãos, temos que nos precaver. Outra coisa, hoje, meus filhos falam que vão fazer corte, eles ficam perguntando a história da corte. Hoje, eu conto para minhas adolescentes sobre a minha corte. Então, você vê, hoje o meu testemunho, ele vai para outras gerações. Então, seu testemunho de hoje vai para outras gerações. Vai para os seus filhos, para os amigos dos seus filhos, vai para outras pessoas que você nem imagina. Então, se preserve ao máximo. Então, o período da corte é um período de não andar sozinho, de ficar andando sozinho, de ficar andando de mão dada, de você ser testemunho vivo de um relacionamento. E assim, você vai falar, pastora, mas demora muito nada, 2 anos passa assim, 1 ano e meio. Minha corte foi 1 ano. Mas hoje, normalmente, a gente orienta que seja 2 anos, 2 anos e pouco. Mas, assim, esse período de corte passa muito rápido. É um período muito bom, é um período precioso que Deus nos dá. Então, assim, tem muito mais coisa para falar. Mas eu enxuguei ao máximo para que você saiba que Deus tem algo maravilhoso para você. Tem um relacionamento de santidade. E, olha, a minha corte, esse 1 ano de corte que eu fiz, Deus me abençoou muito. Nós crescemos muito no ministério, entendeu? Nós crescemos muito em Deus. Todas as coisas que o Senhor falou que faria na nossa corte, Ele fez e tem feito até os dias de hoje. Então, saiba de uma coisa, às vezes você acha que é algo muito simples, que não vai, assim, tipo, mas que bobeira, não. Entendeu? É algo muito sério. É simples, entendeu? No aspecto de eu ter um relacionamento de santidade, mas, assim, é algo muito profundo. É isso que eu quero dizer, muito profundo. É algo muito verdadeiro em Deus. E se você namora, você chegou aqui namorando, eu tive muitos relacionamentos de pessoas, discípulos nossos, que chegaram namorando. Eu quero te fazer um desafio, entendeu? Porque quem ama, espera. Quem ama, respeita. Se você está com uma pessoa que fala, eu não tenho coragem de fazer corte com você, essa pessoa te ama a ponto de ela não poder esperar por você? Se você quiser fazer corte, eu termino. Se uma pessoa falar isso para mim, eu termino. Bom, não termino porque eu sou casado, mas eu terminava em 2 tempos. Entendeu? Porque se uma pessoa não pode esperar para se casar comigo, ela me ama de verdade? Então pense isso. Entendeu? Se você entrou aqui e você namora, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eu te amo, porque eu sou amada pelo Senhor. E eu quero um homem que me honre, me espere, me respeite para me beijar no dia do meu casamento. Se é homem de Deus para mim, ele vai fazer isso. E vice-versa, rapaz, porque eu conheci casais que a moça não queria fazer corte e falou, se fizer corte eu termino. E o rapaz falou, então, vou terminar. Porque aquilo de Deus para mim vai querer a vontade de Deus para nós dois. Amém? Fica de pé. Eu quero que você feche seus olhos.